Neste vídeo começamos a falar sobre as linguagens livres de contexto. E o primeiro tópico que vamos falar é sobre as gramáticas livres de contexto. As linguagens livres de contexto são o próximo nível na hierarquia de Chomsky após as linguagens regulares. Vimos as linguagens regulares, que são as mais simples, segundo a hierarquia. Logo após elas, próximo nível, são as linguagens livres de contexto. E muitas linguagens formais que temos interesse em trabalhar tanto na teoria quanto em aplicações são livres de contexto. Já vimos que algumas linguagens simples, como AN, BN, NA seguido do mesmo número de Bs, não são regulares, mas elas são linguagens livres de contexto. Ou seja, a linguagem formada por todas as cadeias com NAs e o mesmo número de Bs em seguida, para n maior ou igual que zero, essa linguagem é livre de contexto. Ou livre do contexto, como às vezes é colocado em alguns livros. Em aplicações também as linguagens livres do contexto são muito utilizadas, por exemplo, na etapa de análise sintática em compiladores. As gramáticas livres de contexto são usadas para especificar a estrutura sintática das linguagens de programação e também em várias aplicações de processamento de linguagem natural, onde programas são feitos que pretendem entender o conteúdo ou pelo menos analisar de alguma forma o conteúdo de linguagem natural, por exemplo, textos em português escritos em redes sociais. Então, nesses tipos de aplicação, as linguagens livres de contexto são bastante utilizadas. Aqui vamos, com as linguagens livres de contexto, seguir um caminho um pouco diferente do que fizemos com as linguagens regulares. Lá nas linguagens regulares, nós começamos definindo os AFDs, os autômatos finitos determinísticos, e usamos os AFDs para definir uma linguagem regular. Uma linguagem regular se existe um AFD que a reconhece. Depois falamos de outras maneiras de descrever linguagens regulares, como, por exemplo, autômatos finitos não determinísticos e expressões regulares. São formas alternativas de descrever as linguagens regulares. Mas todas elas são equivalentes, e no final das contas poderíamos ter usado qualquer uma delas para definir as linguagens regulares. Aqui nas linguagens livres de contexto, ao invés de definir esse nível de linguagens usando o mecanismo computacional associado a elas, que vamos ver mais para frente, que é o autômato de pilha, nós vamos começar definindo as linguagens através de um mecanismo de descrição um pouco diferente, que são as gramáticas livres de contexto. Então aqui vamos definir as linguagens livres de contexto usando as gramáticas livres de contexto. Parecido com as expressões regulares, as gramáticas são um formalismo gerador, ou seja, o mecanismo gerador pode ser visto como uma caixa que tem um botão e assim que se liga esse botão, se aperta esse botão, ele começa a gerar ou imprimir cadeias da linguagem, começa a gerar essas cadeias em várias configurações. Diferente do mecanismo reconhecedor, que ele recebe uma cadeia na entrada como autômato e responde, aceita ou rejeita. As gramáticas em si, elas não são, em geral, ligadas às linguagens livres de contexto. Elas podem ser usadas para outros tipos de linguagens formais. Então, podemos ter gramáticas regulares, por exemplo, para descrever linguagens regulares, ou outros tipos de gramáticas. Aqui vamos trabalhar com gramáticas livres de contexto. Vamos começar vendo dois exemplos de gramáticas e depois partir para a definição. Então, para definir uma gramática, um dos componentes que nós temos que definir são os terminais, símbolos terminais. Esses são os símbolos que ocorrem nas cadeias da linguagem que nós queremos modelar. Para a linguagem simples, que nós vamos ver como esse exemplo aqui, os terminais são basicamente similares ao nosso alfabeto, mas não necessariamente os terminais são um alfabeto. Os símbolos terminais podem ser coisas que não são
símbolos ou caracteres atômicos. Então eu posso ter um conjunto de terminais que são palavras, por exemplo. Outro componente da gramática que precisamos definir são as variáveis. Os símbolos variáveis são basicamente só símbolos auxiliares que vão ser substituídos por outras coisas durante o processo de geração. Então as variáveis podemos chamar de símbolos auxiliares. E finalmente temos as produções, ou as que são regras de substituição, e elas me dizem como trocar as variáveis por alguma outra coisa. Nesse exemplo aqui temos 4 regras de substituição. Trocar S maiúsculo, que é uma variável, como está aqui no conjunto de variáveis, por A maiúsculo. Outra é trocar S maiúsculo por A maiúsculo B minúsculo. Então A maiúsculo é uma variável aqui e B é um terminal. Trocar A maiúsculo por A minúsculo A maiúsculo, ou trocar A maiúsculo por epsilon, que é a cadeia vazia. Tendo aqui os componentes principais da gramática, como é que a gente gera uma cadeia usando essa gramática? É preciso especificar um símbolo particular para ser o símbolo inicial. Nesse caso aqui vai ser o S. Por convenção, né, o S vai ser o símbolo inicial, onde esse S aqui vem do inglês, né, start. Então começamos com S, e agora em cada passo eu vou procurar uma variável da cadeia que eu gerei até agora e trocar ela pelo lado direito de alguma produção. Então eu posso, por exemplo, seguindo essa primeira regra aqui, trocar o S por um A maiúsculo. Então agora a cadeia que eu estou gerando tem um A maiúsculo, que é uma variável, então eu posso trocar ela por essa produção aqui ou por essa produção, usando essa produção ou essa. Então vou usar essa terceira aqui e trocar A maiúsculo por A minúsculo A maiúsculo. Aqui também a cadeia gerada tem uma variável que eu posso trocar mais uma vez por A minúsculo A maiúsculo ou por epsilon. Vou trocar aqui por epsilon usando a quarta produção e, como epsilon é a cadeia vazia, eu termino com A. Por essa sequência de passos, a gramática gerou essa cadeia aqui, A. Uma outra possibilidade de geração é começando com S, sempre tem que começar com o símbolo inicial, gerar A, B usando a segunda produção. Esse A, agora A maiúsculo, é substituído por A minúsculo A maiúsculo, o B continua. E agora eu troco esse A maiúsculo por epsilon, seguindo a quarta produção, e fico com AB. Então AB também é uma cadeia gerada por essa gramática. Outras gerações, né, outras derivações podem ser começar com AB, substituir A minúsculo A maiúsculo, B, continuando aqui embaixo. Esse A maiúsculo aqui também substituo por esse A minúsculo continua, que já estava aqui, e eu troco esse A maiúsculo do meio por A minúsculo A maiúsculo, B. E agora eu troco esse A maiúsculo por epsilon. Então eu fico com A minúsculo, B, que também é uma cadeia da gramática. Se a gente observar aqui as produções da gramática, o mecanismo de geração da linguagem, eu não posso começar com A maiúsculo, mas ele gera um A minúsculo A maiúsculo, e esse A maiúsculo pode gerar outro A minúsculo, que pode gerar outro A minúsculo, por aí vai. Então gerar um número de A's aqui, terminando no momento em que o A maiúsculo gera epsilon. Então vai gerar uma sequência de A's. Então esse A maiúsculo aqui gera uma sequência de 0 ou mais A's, porque o A pode gerar epsilon logo aqui e desaparecer. Então A gera 0 ou mais A's minúsculos, e a minha gramática vai ser ou 0 ou mais A's, se S, o símbolo inicial, gerar A, ou S ou mais A seguidos de B, se o S aqui gerar A maiúsculo B. Então a linguagem dessa gramática aqui essa é uma linguagem bastante simples, é uma linguagem regular mesmo. Não precisava de uma gramática livre de contexto para isso, mas nós podemos usar gramáticas para descrever linguagens regulares. A linguagem aqui vai ser o quê? 0 ou mais A's, seguidos de um B opcional no final. Então, B união epsilon. Essa expressão regular resume aqui qual é a linguagem definida pela gramática.
Como segundo exemplo, vamos ver essa gramática aqui, e nesse caso ela não é uma linguagem regular, então vamos ver uma linguagem mais interessante que não podemos trabalhar com um mecanismo regular. Então aqui vamos ter como terminais os mesmos símbolos A e B, como variáveis apenas S e como produções só duas aqui. Então parece mais simples, mas a linguagem gerada por ela é mais complexa. Vamos vendo alguns exemplos de derivação. S pode gerar epsilon. Então, a cadeia vazia está na linguagem. S pode gerar ASB e esse S do meio agora gera epsilon. Então, ficamos com AB. Ou S gera ASB e esse S aqui, o A continua, o S gera ASB e o B que estava no final continua. Então, temos essa forma aqui e digamos que o S aqui gere epsilon. Ficamos com a ABB. Outras possibilidades, né? A ASB que gera a ASBB, que gera a 3As SBBB e esse S aqui agora gera epsilon, eu fico com 3As e 3Bs. Então, olhando a forma da derivação e as cadeias que geramos até agora com essa gramática, dá para ver que a linguagem dessa gramática é exatamente ANBN para n maior ou igual que zero, que não é uma linguagem regular, mas está aqui sendo gerado por uma gramática livre de contexto. Definindo agora o que são realmente as GLCs, dizemos que uma gramática livre de contexto, uma GLC G, é especificada por uma quádrupla ou 4 componentes VT-PS, onde V é o conjunto de variáveis, T é o conjunto de terminais, que podem ser símbolos simples, como um alfabeto ou não. P é o conjunto de produções, que são as regras de substituição. E S é o símbolo ou a variável inicial. Com esses 4 componentes, especificamos uma gramática livre de contexto. Só para formalizar o processo de derivação, que já vimos nos exemplos, toda derivação começa com um símbolo inicial S, então começa só com o símbolo inicial S. Em cada passo, vamos substituir uma variável pelo lado direito de uma das suas produções. Então, voltando àquela gramática que eu tinha, essa produção aqui, S produz A, SB, ou produz epsilon. Vamos usar aqui uma notação quando temos várias produções com o mesmo lado esquerdo, né, com a mesma variável. Em geral, não vamos escrever essas produções separadas. E ao invés disso, vamos usar a notação S produz, e aí todos os lados direitos de S separados por uma barra. Então isso aqui quer dizer S produz A, SB ou epsilon. Usando essa gramática aqui, podemos ter um passo de derivação, é substituir S pelo lado direito de uma produção de S, que no caso é a SB. E mais um passo seria substituir esse S aqui pelo lado direito, um dos lados direitos de suas produções, no caso a ASB de novo, então ficamos com a ASBB. E a derivação termina quando a forma sentencial gerada, ou seja, a cadeia que estamos gerando, só tem terminais. Então, continuando essa derivação aqui, se esse S agora, esse S gera epsilon, ficamos com a ABB. Essa cadeia aqui só tem terminais, então não tem nada que pode ser substituído, o que significa que a derivação terminou e a cadeia gerada foi exatamente essa. Para terminar, 2 definições rápidas que são importantes. A primeira é a linguagem de uma dada gramática livre de contexto. Dada uma gramática livre de contexto G, com esses 4 componentes aqui, a linguagem gerada por G, ou seja, a linguagem gerada pela gramática, é o conjunto de cadeias W para as quais existe uma derivação na gramática que termina com W. Ou seja, a linguagem da gramática G é o conjunto de cadeias W tal que existe uma derivação em G que produz W. Ou seja, todas as cadeias que eu posso produzir em G usando uma derivação seguindo as regras de produção. E, finalmente, agora definimos as linguagens livres do contexto, né? O nível que vamos trabalhar agora. Uma linguagem formal A é uma linguagem livre do contexto, se e somente se existe uma gramática livre de contexto G, tal que a linguagem gerada por G é A.
Então é uma definição similar que fizemos no caso das linguagens regulares, mas lá definimos que uma linguagem é regular se e somente se existe um autômato finito determinístico M, cuja linguagem é A. Aqui estamos definindo que A é uma linguagem livre do contexto, se e somente se existe uma gramática livre do contexto G, cuja linguagem é exatamente A. Mas é basicamente a mesma definição, só que usando um mecanismo de descrição diferente. No caso aqui, gramática livre do contexto.